Graça e paz. Eu sou Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que tá cheio o coração. Amém? E eu gostaria de convidar você para estar participando comigo de mais uma compartilhação da palavra do nosso Deus. Vamos estar compartilhando da sua palavra e eu convido você a estar comigo, a estar conosco. Vamos estar orando, vamos estar também, em nome de Jesus, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. E desde já eu já venho te pedir para que você possa me auxiliar nesta obra, me ajudar a fazer parte dela, dando o teu like em nome de Jesus, compartilhando e se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Amém? Que você possa estar comigo nesta obra, que você possa fazer parte desta obra, porque esta obra não é minha, esta obra é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria agora então de te convidar para que você possa curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e a gente vai estar orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para mais uma ministração da Tua Palavra, Senhor, compartilhando daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, para que possamos aprender um pouco mais, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor tome a direção, Senhor, deste vídeo, Pai, desta gravação. Pai, em nome de Jesus, me conduza, Senhor, porque eu sei, Pai, que eu não sou capaz de fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, nos conduzir, Senhor, ao centro da Tua vontade. Toma meu coração, toma minha mente cativa ao Senhor, toma o coração, Pai, e a mente de todos aqueles que vão estar, Senhor, assistindo, Senhor, compartilhando. Oh, Papai, em nome de Jesus, Pai, se inscrevendo no meu canal. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, derramando da Tua graça, da Tua infinita bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, e coloco diante do Senhor as nossas vidas. E peço para que nesta noite, Senhor, neste vídeo, Papai, em nome de Jesus, compartilhado com os meus irmãos, o nosso coração se encontre, Pai, como uma terra, Pai, fértil, arada, preparada para receber a boa semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Agora que nós já oramos, preparamos o nosso coração, que a gente possa estar compartilhando da palavra de Deus. E eu convido você, em nome de Jesus, a estar abrindo a tua Bíblia em João 3, do 1 ao 8. A gente vai estar lendo João 3, do 1 ao 8. E como hoje eu quero falar sobre o novo nascimento, né? O nome do nosso vídeo é justamente sobre isso. Cristão versus novo nascimento. A gente vai falar sobre um novo nascimento em Cristo. Vamos conversar um pouco sobre isso, a gente vai estar falando a respeito disso, o que Jesus quer dizer isso, porque todas as vezes, se você observar nos meus vídeos, eu sempre falo alguma coisa, porque eu também, assim como a mulher samaritana, a passagem da mulher samaritana, eu amo essa passagem, como eu até comentei no próprio vídeo da ministração sobre ela, eu falava a respeito de que existem passagens, né, apesar da Bíblia ser toda maravilhosa, perfeita e totalmente desejável, existem passagens onde parece que os nossos olhos saltam, assim, nós imaginamos a situação, nos colocamos ali no lugar daquelas pessoas e imaginamos ali Jesus conversando. É tremendo a gente imaginar Jesus, né, se encontrando com a mulher samaritana, revelando quem ele era ali e mostrando para ela o que estava ali faltando no seu coração, na sua alma, aquela sede que ela tinha. E nesse vídeo não é muito diferente, porque a gente vai estar falando sobre a passagem, né, de Nicodemos, que está em João 3, do 1 ao 8, e sobre o novo nascimento que Jesus vai conversar com Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus. E é uma passagem também tremenda, maravilhosa, onde eu vejo ali a grandeza de Jesus Cristo, a sua sabedoria. E a gente não tem como a gente não se apaixonar pela palavra, não tem não como se apaixonar por aquilo que a gente está lendo. Quando a gente começa a imaginar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus ali conversando, né, explicando, mostrando, revelando, né, da forma tão maravilhosa que ele faz, que ele faz até hoje conosco, que ele fazia naquela época ali e que ele faz até hoje nas nossas vidas, e é maravilhoso, né? Isso é muito, muito, muito edificante para a nossa vida. E que a gente possa agora então estar compartilhando desse texto, compartilhando dessa passagem que está em João 3, 1 ao 8, que você possa estar me acompanhando, amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite,
ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu digo que todos vocês precisam nascer de novo. Amém? É tremenda essa passagem, né? Assim como a da mulher samaritana e como todas as outras, porque, como eu disse, né, e repito, a Bíblia ela é maravilhosa, totalmente desejável. Quando nós começamos a entrar, né, na leitura da palavra de Deus, nós começamos a contemplar principalmente o que Jesus fez, o que Jesus, como ele agia, como ele abordava as pessoas, como ele se revelava, como ele curava. Então a gente fica mais apaixonado. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, com certeza você vai se tornar mais apaixonado pela palavra. E é isso que eu quero, né, te incentivar, te influenciar a se apaixonar pela palavra do Senhor, para se apaixonar pelo dono da palavra também, com certeza, não tem como, para que você seja mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pelos seus ensinamentos, e que você apenas não somente ouça, né, e se apaixone, mas que você também compartilhe, porque essa é a intenção, é que a gente venha compartilhar daquilo que a gente aprende. Nós aprendemos em Deus, aprendemos através da sua palavra, para que a gente possa o quê? Compartilhar daquilo que nós estamos aprendendo. Amém? E isso é uma missão para todos nós. Esse é o ID, né? ID e anunciar a mensagem, pregar o evangelho a toda a criatura. Então nós estamos todos com essa missão. Isso foi nos proposto por Jesus Cristo, para que nós recebemos dele poder, autoridade, para podermos fazer esta obra. Então, em nome de Jesus, que você também sinta o desejo no teu coração de compartilhar a palavra do Senhor. Às vezes você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra que venha de encontro à sua necessidade. Todos nós necessitamos de Deus. Então, a palavra é uma necessidade de todo o ser humano. Não existe nenhum ser humano que não necessite da palavra. Ele pode não aceitar, ele pode não receber, mas ele precisa. Ele precisa, ele pode até não saber que ele precisa, mas ele precisa. Porque a pessoa, antes de entender e conhecer o evangelho, ela vive num engano. Ela vive achando que a vida é aquilo que os seus olhos alcançam. Vive por como o próprio Paulo diz, vive por um punhado de água, mas nós vivemos por um oceano inteiro. E o que significa isso? Aquelas pessoas vivem naquilo que elas estão ali alcançando, aquilo ali que elas estão almejando, aquilo que elas podem encostar. Mas imagine só, como que você vai contemplar, como que você vai abraçar, como que você vai, né, poder ali trazer para você um oceano. Um oceano é algo infinito, é algo que não sei. Isso é a eternidade. Isso é a eternidade. É para isso que nós vivemos. Nós vivemos com esse propósito de sermos eternos no Senhor, eternos no seu reino, eternos para sempre com o nosso Deus. Nós vivemos para a eternidade. Então, nós buscamos fazer a vontade do Pai, porque entendemos o que de fato importa, o que de fato é importante, aonde nós queremos chegar. É por isso que precisa acontecer um novo nascimento. Aqui Nicodemos, um fariseu, conhecedor da palavra de Deus, né? Ele conhecia a palavra de Deus, mas eles não aceitavam a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele vinha com como que eu posso dizer? Ele veio com uma proposta totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados,
Como o próprio Nicodemos, com a mulher samaritana, você vê que as pessoas ali, elas não estavam habituadas ao espiritual. Elas somente viviam por aquilo que os seus olhos contemplavam, aquilo que o olho alcançava. Sabia que existia um Deus eterno, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, porém eles não tinham entendimento de como conviver com esse Deus, como servir a esse Deus de verdade. Então tudo que eles faziam na carne, na forma natural. Por isso Jesus veio, porque dessa forma jamais o homem poderia voltar para Deus. Ele pecava, ele matava um animal, um cordeiro ali, que não tem nada a ver com os pecados dele, aquele animal que pagava o pato, né? No caso, falando em português claro, matava o animal ali para que os pecados deles fossem perdoados. Era assim, dessa forma que funcionava, ou seja, ninguém se arrependia, ninguém de fato entendia o que era se arrepender. Mesmo assim, existiam homens e mulheres de Deus que se conservavam em fidelidade a Deus, mesmo com a dificuldade de não terem, né, na sua natureza a inclinação para Deus, para as coisas do Senhor, assim, de forma como nós temos hoje, através do Espírito Santo, porque Ele nos motiva a isso. É Ele que nos influencia isso, é Ele que nos convence do nosso pecado, de que somos pecadores, de que pecamos e que estávamos todos afastados do Senhor. E através do sacrifício de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós recebemos o sacrifício do verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Não foi mais necessário que as pessoas viessem trazer um animal ali para ser sacrificado para a remissão dos seus pecados. Jesus se fez esse cordeiro que foi sacrificado. E por que não dizer pelo próprio Deus, que Deus enviou, permitiu. Ele trouxe esse cordeiro para ser sacrificado para a remissão dos nossos pecados, para a remissão dos pecados da humanidade, de todos aqueles que recebem o sacrifício de Jesus. Eu acho que eu sempre comento isso no vídeo, porque às vezes existe uma outra pessoa que não compreende isso, não entende, e a função é tanto para nós que somos cristãos, sim, porque os meus vídeos sempre têm o título cristão versus alguma coisa, mas para aquelas pessoas também que não são e muitas vezes têm dúvida, né? Então, se você não é cristão, se você não tem entendimento ainda da palavra, você pode perguntar, você pode deixar lá o teu comentário, que a gente vai, em nome de Jesus, fazer o maior esforço aqui para estar esclarecendo, que a intenção é que ninguém fique com dúvida, ninguém fique, né, confundido nem enganado, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Amém? E aqui nós vemos que Nicodemos, ele foi diante do Senhor dizendo que reconhecia que ele era filho de Deus, que sabia que ele, por fazer os milagres que ele fazia, ele não podia ser um homem comum, ou não poderia ser um mentiroso, um enganador, alguém que estava assim, um charlatão, se passando por algo que não era, porque ele tinha realmente um poder, uma autoridade que não era natural, que não era humana, e isso de alguma forma impressionava, principalmente os fariseus. Os fariseus ficavam impressionados quando eles viam ali, né, Jesus agindo e fazendo milagres e falando com tanta autoridade, que não era uma autoridade humana, era uma autoridade que eles estavam habituados, porque eles queriam sim serem respeitados como autoridade, eles queriam sim que as pessoas ali reverenciassem eles, e por isso eles temeram tanto quando Jesus apareceu, porque eles viram ali que eles não tinham aquela autoridade, eles não tinham aquele conhecimento, eles não tinham aquela revelação, porém, eles não queriam perder o quê? Os seus status, a posição, né? Os fariseus, por isso que Jesus sempre batia de frente com os fariseus, por conta, né, do desejo que eles tinham de ser, de aparentar, de serem importantes perante, né, o povo, de serem reverenciados, sabe, que as pessoas ali buscassem por eles, pelos seus conhecimentos, e eles gostavam muito disso, de serem bajulados, né, de serem convidados para as festas, sentar nos melhores lugares. Você vê ali que havia isso, e Jesus, ele condenou tudo isso. Jesus, ele mostrou que ele, sendo Deus, sendo, né, o Filho de Deus, ele lavou os pés dos discípulos, ele nos trouxe um entendimento sobre a humildade. E é isso que nós precisamos ter no nosso meio, nós precisamos ter humildade, entender que nós não estamos aqui para subjugar por ninguém e nem ser maior que ninguém. A autoridade, ela vem de Deus. A autoridade é de Deus. Nós não podemos achar que nós somos donos de ninguém, que nós mandamos nas pessoas. Isso é muito triste, mas infelizmente existem pessoas que se comportam assim, né? E não é dessa forma. Nós pertencemos ao mesmo Deus.
fazemos parte da mesma família. Estamos ali um para somar com o outro, um para ajudar o outro. E isso é um novo nascimento. Jesus falou, você precisa nascer do Espírito e da água. Por quê? Porque se você não nascer de novo, não tem como você entrar no reino de Deus. Então a gente vai entender que uma pessoa que ela continua vivendo na prática do pecado, e a gente vai entrar e bater muito sobre o pecado, a gente sempre vai, não tem como evitar, porque a maior luta nossa é o pecado, a maior doença da humanidade é o pecado. O pecado é a doença da humanidade. Jesus é a cura. Então, quando a gente não entender isso, que o pecado é uma doença, uma enfermidade que leva para a morte, nós não vamos, de fato, tratá-lo como deveríamos tratar, né? Com como é que eu posso usar a palavra certa? Nós temos que tratar o pecado como algo abominável, algo indesejável, algo insuportável, algo que nós não queremos, sabe? A ânsia de vômito, sabe quando você vê alguma coisa e você fica enojado? É essa forma que nós temos que tratar com o pecado. É essa a forma que nós temos que tratar com o pecado. E muitas vezes a gente trata o pecado de forma amistosa. E aí que está o grande perigo. Então, quem trata o pecado de forma amistosa não nasceu de novo. Isso é forte? Sim, isso é forte, mas é uma verdade. Quando nós entendemos que o pecado é algo danoso, é algo que busca nos destruir e nos afastar da presença do Senhor e nos leva para a morte, nós não podemos tratar de forma amistosa aquilo que é tão prejudicial para a nossa saúde, para a nossa vida, para tudo em nós, para a nossa família, para a gente em geral. O pecado é algo que nos destrói, ele tem o intuito de nos destruir. Então, se nós entendemos isso, de fato, o que é o pecado, a gravidade do pecado, o que ele causa, a gente não pode, de forma nenhuma, viver, né, na prática dele, entendendo que ele vai nos destruir, vai nos matar. Então, um novo nascimento é o quê? É você entender que aquilo que você era antes, você não pode mais continuar sendo. Nós nascemos do Espírito. Quando estávamos separados de Deus, longe do Senhor, nós enxergávamos assim como Nicodemos, de forma natural, assim como a mulher samaritana no poço, que achou que a água que o Senhor ia dar para ela era uma água natural, era uma água que ia matar a sua sede, uma água comum. Não conseguia alcançar nem ver o sobrenatural, o espiritual. O nosso Deus é espírito. E nós entendemos que aqueles que o adoram precisam adorar em espírito e em verdade. Então nós nascemos espiritualmente. O nascer do Espírito é você começar a enxergar, é começar a ver o espiritual que você não via antes. Porque nós precisamos trazer à memória que esse mundo aqui, esse mundo natural, a gente pode tocar, alcançar ele assim, viver nele, mas existe um mundo espiritual e esse mundo é real. E está sempre, né, paralelo a esse que a gente está vivendo. É que nós não enxergamos, nós não podemos ver. Foi aquilo que aconteceu com o moço de Eliseu, quando ele falou, olha, nós estamos cercados ali de inimigos. E ele falou, Senhor, abre os olhos para que ele possa enxergar, né, de fato, o mundo espiritual, enxergar a realidade espiritual. E quando, né, Deus abriu os olhos ali do moço, ali de Eliseu, do seu ajudante, do seu servo, do seu aprendiz, o que ele enxergou? Ele enxergou um exército de anjos. Mas ele não estava enxergando. Porque nós não temos a capacidade de enxergar o mundo espiritual. Sim, existem dons que o Senhor nos dá. Existem momentos que nós até conseguimos acessar o mundo espiritual, enxergar aquilo que está acontecendo, perceber, porque existe também o que? O discernimento de espírito. Então nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, nós recebemos essa natureza espiritual, que antigamente nós éramos espírito, nós éramos alma e nós éramos carne. Depois do pecado nos tornamos carne, alma e espírito. E quando aceitamos Jesus Cristo, aceitamos o seu sacrifício e nós temos um novo nascimento no espírito, o que acontece? As coisas começam a voltar novamente para o seu lugar.
É isso que acontece conosco. E é isso que nós precisamos ter entendimento. Entendimento daquilo que nós estamos de fato, né, fazendo nessa terra. Nós precisamos entender que nós temos que ter um novo nascimento. Um novo nascimento em Cristo. Ou seja, aquilo que eu aprendi de forma natural, quando eu tinha meus pais natural e aprendi com eles, é algo natural. Mas agora eu tenho o quê? O meu espírito avivado, conectado com Deus. Então eu recebo do Senhor a instrução para viver de forma espiritual. Para que eu possa contemplar o espiritual e não só o natural. Porque às vezes você está ali numa situação que você acha que é por conta de coisas naturais que você vive, uma enfermidade, e aquelas coisas elas são espirituais, você não discerne, porque você não entendeu que você nasceu de novo. E se você não nascer de novo, se você não se tornar espiritual, você não vai poder entrar num reino que é espiritual. Você está entendendo? O nosso Deus é espírito, precisamos adorar Ele em espírito. E precisamos discernir no Espírito também tudo o que acontece todos os dias sobre a nossa vida, sobre as situações, sobre coisas que a gente muitas vezes vai sempre achar que é algo natural. Discirna no espiritual. Mas só vai discernir no espiritual aquele que nasceu de novo. Aquele que entendeu que o nascimento não é voltar para o ventre da mãe e nascer novamente, mas que entendeu que o nascimento é receber agora do Senhor o seu espírito que estava antes, né, ali apagado, que não tinha comunhão, que não tinha contato com Deus, esse espírito foi avivado e ele voltou a viver. E agora você teve um novo nascimento em Cristo Jesus. E é esse crescimento que vai conduzir você à vontade dele, conduzir você ao centro da vontade do Pai, te conduzir em todas as suas decisões. Se você não tiver essa perspectiva espiritual, você apenas discernir o natural, você não vai conseguir. Você vai ser incapaz. Essa é a realidade. Você vai ser limitado. Porque quem nos revela é o Espírito Santo. E como que você vai ter comunhão com um ser que é espiritual se você não entende isso? Se você não nasceu de novo? Então, muitas vezes nós estamos presos ainda às coisas naturais, vivendo somente para o natural, buscando somente o natural, aquilo que os nossos olhos alcançam. E nós esquecemos que existe uma eternidade. E Jesus, ele foi, sabe assim, ele foi curto e grosso com Nicodemos. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Olha só. Né? Não é de qualquer forma, não adianta nós sermos religiosos. Nós não podemos ser pessoas religiosas, pessoas que estão apenas acostumadas com os seus costumes, com as suas doutrinas, com liturgias. Não é isso que nos aproxima do Senhor. Mas um coração que entendeu que agora está conectado ao Pai, que agora tem acesso ao Pai e que agora pode buscar nele tudo o que é necessário para ser conduzido nesta vida. Nós precisamos entender que se nós não nascermos de novo, não nascermos do Espírito e não nascermos da água, nós não vamos entrar no reino de Deus. E como que a gente pode entender se nós nascemos de novo ou não? Como que nós podemos ter essa convicção? Eu nasci de novo mesmo? Eu nasci de novo? Eu sou uma nova criatura? Porque é isso que a palavra do Senhor diz. Aquele que nasceu de Cristo, ele agora é uma outra pessoa. Então agora ele vive em novidade de vida. Ele vive agora entendendo e discernindo o espiritual. Ele não vive mais do natural. Ele não busca mais só pelas coisas naturais. Ele discerne muito bem o que é espiritual. Ele discerne quando aquilo que ele está acontecendo sobre a sua vida é uma influência maligna, porque muitos podem não acreditar, mas o diabo ele existe, né? Influência maligna existe, sim. E a gente tem que entender isso, que isso é uma realidade. Ah, não, isso aí já não acredito mais. Então, infelizmente, você sem acreditar ou não, você vai, de alguma forma, sofrer as consequências disso. É melhor que você acredite, se prepare e lute, porque o Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, vai vendo por aí, mas contra principados e potestades.
Então, como que não existe o diabo? Como que não existe principados? Como que não existe potestade? Como que não existe influência maligna? Se a própria palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Aí a gente já vê que a nossa luta é espiritual, que nós precisamos discernir o espiritual. E só discerne o espiritual aquele que nasceu de novo. Nasceu de novo? Tá mudando de vida? Tá diferente, né? Não fala mais as coisas que falava antes. Se você antes roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. Adulterava, não adultera mais. Essa é a tua conduta? Ou você continua nas mesmas velhas práticas? Porque se você continua praticando as mesmas coisas que você fazia antes, né, de conhecer a Jesus, entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como o seu Senhor e Salvador, então você corre o risco de não ter nascido de novo, mas você está vivendo ainda como um velho homem, ou uma velha mulher, ou uma velha criatura. Amém? É isso que nós precisamos entender. E a gente vai ver ali que 2 Coríntios 5,17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então nós temos esse entendimento, nós temos esse discernimento no nosso espírito, porque é o espírito que foi avivado em nós, que testifica através do Espírito de Deus que nós pertencemos a Deus. Se nós não nascemos de novo, nós não temos essa testificação do Espírito Santo em nós, porque o nosso espírito ele não voltou à ação que ele precisa ter do começo, antes do pecado que tinha no ser humano. Quando o Senhor soprou o fôlego de vida, Ele soprou o seu espírito de vida em nós, o espírito que é eterno, é o nosso espírito que é eterno, e o espírito volta para Deus. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Então precisamos entender se nós estamos de fato vivendo de forma natural ou de forma espiritual. O que está prevalecendo sobre a nossa vida? Como que nós estamos enfrentando os nossos problemas, as nossas dificuldades? Porque se nós achamos que tudo é natural, tudo é normal, tudo é comum, porque até a nossa falta de força é algo espiritual que está acontecendo conosco. Eu não tenho força para orar. Você pode sim estar sofrendo opressão ali, porque você não se alimenta, teu espírito não recebe a palavra de Deus, você não ora, não se conecta com o Senhor, você não busca a direção dele, não busca, né, que ele possa te ajudar, te fortalecer. Como que você vai vencer? Não vai, porque essas coisas são espirituais. E como que está a nossa vida espiritual? Como que está o nosso espírito? Nós estamos alimentando ele da forma que é necessário que a gente alimente? Ou a gente está só se preocupando com a nossa carne, com a nossa matéria, com as nossas emoções, né? Porque é necessário que a gente entenda isso e que a gente pare de achar que tudo é natural, porque não é. Não é, não. O próprio Jesus, ele falou, o meu reino não é desse mundo, não. O meu reino não está aqui, não. Então existe esse reino. E é para onde nós iremos. Mas esse reino precisa ser discernido através daquele que teve um novo nascimento. Amém? Que você possa compreender, que você possa entender e que você possa, em nome de Jesus, buscar esse novo nascimento, olhando para a tua vida, refletindo de como você está vivendo, porque as tuas atitudes, né, o teu comportamento, os teus anseios, os teus pensamentos vão revelar se você de fato nasceu de novo ou se você não nasceu de novo, se você está de verdade vivendo no velho homem ou na nova versão em Cristo Jesus, na nova criatura, né? Na nova pessoa que você precisa ser com um novo nascimento. Porque se não tiver esse novo nascimento, infelizmente, nós não entraremos no reino de Deus. Que essa palavra possa entrar no teu coração, possa te abençoar, possa te edificar em nome de Jesus e que você possa de verdade discernir o como que você está vivendo. Se você está vivendo de forma natural, tudo você enxerga de forma natural, comum, é isso que te atrai, é isso que você se envolve, é sobre essas coisas que você está ali à disposição. Se você não é apaixonado pela palavra de Deus, você precisa buscar ser apaixonado pela palavra de Deus.
Se você não é apaixonado pelo Deus da palavra, você precisa buscar se apaixonar pelo Deus da palavra. Nós não podemos viver de forma superficial, fazendo de conta que está tudo bem quando não está. Nós temos que, não, Senhor, eu não aceito. Se eu nasci de novo, eu preciso desejar me alimentar da tua palavra. Eu preciso desejar orar. Eu preciso desejar buscar pela tua face. Eu preciso desejar as coisas do alto. Eu nasci de novo, então agora a minha natureza espiritual, a natureza de Deus em mim, ela precisa ter voz ativa. Porque se ela não está tendo voz ativa, a minha natureza velha, antiga, é que está prevalecendo, a minha carne. Amém? E eu tenho certeza que eu vou preparar outros vídeos para a gente poder falar muito mais sobre isso. Tem muita coisa para ser dito sobre isso, mas faça essa avaliação em você. Olhe como você vive, o que de fato, né, te influencia, o que de fato te posiciona, o que você deseja, como que você está. E pergunte a Deus se você realmente nasceu de novo. Porque é necessário que você nasça de novo. Amém? E que você possa desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, que você possa perguntar para o Senhor, porque não sou eu, não são as pessoas que vão fazer com que isso de fato aconteça na tua vida, mas sim o teu interesse em buscar por Deus, em buscar saber dele, se você de fato está vivendo a vontade dele, vivendo o propósito dele, se você de fato teve um novo nascimento. Mas você precisa perguntar para o Senhor, você precisa pedir para que o Senhor te mostre, para que você não seja enganado nem confundido. Por isso é necessário que você se alimente da sua palavra, por isso é necessário que você ore todos os dias e que você busque cada vez mais e mais pelo nosso Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe a tua vida, e que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Tenha, né, um entendimento que de nenhuma forma eu estou querendo acusar ninguém de não ter nascido de novo, mas eu estou falando para que nós venhamos a refletir sobre a nossa vida, olhar mesmo para dentro de nós e avaliar se estamos de verdade vivendo como pessoas que tiveram um encontro real com o Senhor e um novo nascimento. Mas quem tem que perguntar ao Senhor não sou eu, é você que precisa perguntar para Ele. É você que precisa olhar para dentro de você, é você que precisa avaliar como você está vivendo, o que está de fato reinando sobre a tua vida. Se é a tua vontade, se é as coisas deste mundo, ou se é o Senhor de verdade. Porque só quem vai ser abençoado com isso vai ser você. Deus, ele continua sendo Deus e continuar sendo Deus aonde ele estiver. Nada vai mudar, né, quem ele é. Nós é que precisamos entender e compreender e pôr em prática aquilo que ele nos ensina e aquilo que nos faz aprender da sua palavra cada vez mais. Então, eu quero que você entenda isso e tome isso como um conselho. É um conselho que eu tomo para a minha vida. Todos os dias eu preciso me avaliar, eu preciso examinar para me ver se realmente eu nasci de novo, se eu quero voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Então, peraí, eu nasci mesmo, Senhor, de novo? Por que eu ainda sinto, né? Não, alguma coisa está errada, eu não aceito. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero de verdade, Senhor, ter um novo nascimento. Amém? E que você possa entender, e não somente entender, que você possa praticar. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua vida.